Bom dia, boa noite, boa tarde, meus grandes do nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como é que estão? Seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos falar da economia chinesa dentro do cenário do século XXI. Vamos fazer um recorte bem grande, porque quando a gente fala de China, a China era um país milenar, então foi uma das primeiras civilizações que ocorreu no mundo. A China já passou por grandes reformas mundiais. A China já teve lá, implantou o socialismo, não é isso? Lá no período da União Soviética, quando se expandiu o socialismo, era um país fechado, não tinha comércio com ninguém. Posterior, cai o socialismo e aí entra as reformas chinesas, onde a China vai passar por um processo de transformação e aí começa a se tornar uma potência econômica dentro do contexto mundial, mas ainda mantendo seu sistema de socialismo. Aí fala que é socialismo de mercado. Como assim? A China até hoje continua com um partido único, só o Partido Comunista. Direito de expressão é pouquíssima, a população não tem um livre acesso de ir e de vir. Então isso gera grandes problemas. Tem conflito dentro da região. Mas nós vamos fazer o recorte e vamos pegar dessa China já como potência econômica, já como um país emergente, segunda economia do mundo. Mas primeiro vamos ver aqui como está a China e algumas características da China. Território. Tem aproximadamente 9,6 milhões de quilômetros quadrados. Tem 1,5 milhão de quilômetros maior do que o Brasil. Só é menor do que a Rússia e a Canadá. Tem 25%, ou seja, um quarto do continente asiático, é um conjunto de países. Composta por 22 províncias. A província dele é como se fosse a região brasileira, região Nordeste, região Norte. 5 regiões autônomas, ou seja, faz parte da China, mas tem uma certa autonomia para gerir sua economia. Não pode tentar se tornar independente, que a China não aceita de maneira alguma. 4 cidades administrativas diretamente pelo governo central e 2 regiões administrativas especiais, que é Macau e Hong Kong. Macau e Hong Kong, porque quando a China implantou o socialismo, não é isso? Então, os pessoal que era capitalista nesse país fugiram para cá, para Hong Kong, não é isso? E que era entregue no período colonial era com a Inglaterra entregou 100 anos depois. Quando eu pego o Taiwan, é outro conflito também, que é aqui onde fugiu, quando teve a Revolução Socialista, os capitalistas fugiram para cá. E Hong Kong sempre está na mídia, porque ela quer ser independente, que é um novo governo, é altamente capitalista, industrializado, um país desenvolvido, e a China não quer nem ouvir falar. Localização, ao extremo norte, com a Mongólia, está aqui em cima. Eu pego aqui parte nordeste, que nós vamos falar um pouco, tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que é dentro do contexto, entender que do socialismo a Coreia era o único país. O Norte queria se aliar à antiga União Soviética e também a China implantou o socialismo, e o Sul queria ficar capitalista. Então ela foi dividida em duas. Ali a Coreia do Norte já estava sempre vendo na mídia, é um país pobre, mas que tem arma nuclear. Seu único parceiro aqui dentro do mundo, e principalmente aqui na Ásia, é com a China. Já a Coreia do Sul é capitalista, está muito ligado, que apesar do mapa não mostrar, aqui é o Japão, que está muito próximo dele, e aos Estados Unidos. Quando eu pego aqui é o Sul, eu tenho o Vietnã, eu tenho o Laos, e aqui eu não tinha conflito, porque a casa desses aqui também eles foram socialistas, apesar do socialismo já ter acabado e faz aqui. Mas aqui é um caldo cultural. A China é um país gigantesco e tem muita área, muita ilha, muita coisa, e que gera conflito dentro aqui, não só global, mas principalmente regional. Principalmente aqui com o Japão, que a gente vai ver posterior. Como nós vamos falar da China no século XXI, nós temos que falar de economia. Então vamos lá, China, economia global. Investimento maciço em ciência e tecnologia. Os chineses é o país que investe mais em ciência e tecnologia no mundo. Não é à toa que ele está se tornando um ator global a nível mundial. É só ver o problema que está aí da internet, né, da coisa 5G, da Huawei, que os Estados Unidos é a grande potência econômica e não consegue produzir daquela, e os chineses produzirem e está entrando nos Estados Unidos e está entrando no mundo todo, porque só quem tem 5G de qualidade é ele e algum país da Europa. Zonas industriais na faixa litorânea, que nós chamamos de ZES. Isso aí são áreas aqui onde está com uma grande infraestrutura no litoral para produção voltada para onde? Para o mercado externo. Domina o mercado norte-americano de linha branca. Quando eu falo em linha branca, eu estou falando de máquina de lavar, de geladeira, de lavar prato, roupa, essa história toda. Porque os chineses chegaram no momento que eles têm produto de qualidade e de preço bem acessível.
segundo PIB mundial. A China hoje só pede para os americanos, e há um estudo e consenso entre os economistas que daqui a 15 anos, se não mudar os chineses, passa a economia americana. Crescimento econômico se mantém em média 9% ao ano. Isso vem há mais de 10 anos com um crescimento estrondoso. Vocês têm uma ideia, agora esse ano de 2020, com a Covid, pelos prognósticos até agora, é o único país do mundo que não vai ter crescimento negativo. A Argentina vai cair 18%, os Estados Unidos está falando em 9%, a Alemanha em 12%, o Brasil está falando em 7%, 6%. Estão comentando que a China pode ter um crescimento até de 2%. Aumento do mercado chinês. Então, o mercado interno chinês, que até pouco tempo a população tinha uma renda baixa, hoje a mera renda per capita dos chineses é maior que a brasileira. Eles são 1 bilhão e 400 e poucos milhões de habitantes. Você tem o pessoal do PEA, que é a população economicamente ativa, que chega a quase 1 bilhão de pessoas, com poder aquisitivo já médio para alto. Então, isso você gera um impacto ambiental gigantesco. Eles são hoje os maiores causadores do aquecimento global, pelo uso de dióxido de carbono. A vantagem é que ele aceita isso e assinou o Tratado de Kyoto e tenta amenizar. Os Estados Unidos é o segundo, mas não assinou. A economia de mercado socialista é o modelo econômico empregado pela República Popular da China. É baseada em empresas estatais e uma economia de mercado. E teve suas origens na política de Deng Xiaoping, que chamou seu sistema econômico de socialismo com características chinesas. É a Revolução Chinesa depois de outra revolução. Então ele vem com meta, vai reestruturar na infraestrutura da cidade, na educação, na saúde. Então ele chama, nós temos aí no socialismo de mercado. Quando é para política, partido único, só tem um partido comunista, só vota quem é filiado ao partido. E ele determina quem é filiado. E é uma minoria, tem mais ou menos 150 mil pessoas. Então isso é pouco, porque nós estamos falando de uma população que está chegando quase 1 bilhão. Então daria o quê? 10%. E aí ele é um socialismo de mercado, por quê? Porque tem a livre iniciativa do que? Da produção do sistema capitalista, a lei da oferta e da procura. Então os chineses produzem em grande quantidade. Ele absorve e aceita entrar muita empresa. Qualquer grande empresa do mundo está indo para a China. Porque lá você vai ter daqui a poucos anos, você vai ter lá 1 bilhão de pessoas consumindo. Então vai ser a maior economia do mundo. Por isso esse conflito eterno está principalmente com os Estados Unidos, que vem perdendo o mercado para os chineses. Mas antes de falar no nível global, nós vamos falar regional. Dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, lá de 45, o Japão era um país expansionista. Por que expansionista? Olha o tamanho do Japão aqui. Acabei de falar o tamanho da China de 9,5, 9,6 milhões de quilômetros quadrados. O Japão tem 400 e poucos mil quilômetros quadrados. 80% do seu território é cadeia de montanha. Ele encontra 3 placas tectônicas. Então ele não tem área para pastagem, para agricultura, para recursos minerais. Como ele é recente, ele compra 90 e tantos, quase 99% dos combustíveis fósseis que ele necessita, que é o petróleo, que é o gás natural, que é o carvão. Porque esses produtos é feito há 300, 400 milhões de anos atrás, em era geológica antes. O Japão, sua formação é recente, é do período Cenozoico, de 60 milhões de anos para cá. Então ele não tem essa produção. Então o Japão tentou se expandir no período da Segunda Guerra Mundial, junto com a Alemanha e a Itália, não é isso? Que formava o eixo expansionista, e invadiu a China. Então, para ficar com o quê? Com território onde tivesse recursos naturais. Mas eles foram muito desastrosos, chegava, destruía, fazia atrocidades enormes. Então, até hoje ele ainda tem esse conflito. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, o Japão perde, não pode ter mais armamento, mas está ao lado da China. Aí o Japão se reestrutura com o capitalismo americano, não é isso? Se torna a segunda potência econômica mundial. Mas com o tempo o Japão tem um território pequeno, ele começa a perder espaço. E vê ao seu lado a China se erguendo, emergindo com uma grande potência econômica. E não esquecer que entre a China e o Japão nós temos quem? A Coreia. A Coreia era o único país. Então ela foi dividida, como eu falei, Coreia do Norte capitalista e do Sul ficou... Coreia do Norte socialista, do Sul capitalista. Então a Coreia do Norte ligado a quem? A China, a do Sul ao Japão. Só que aqui é um conflito eterno entre elas. Aí o Japão, que não podia se armar, recentemente começa a voltar a se armar e aí começa novamente a reivindicar e voltar à tona os conflitos que existiam entre eles. E aqui vem a participação da China a nível global. Peguei 3 países para a gente entender. Peguei os Estados Unidos, que se torna a maior potência econômica após a Segunda Guerra Mundial, 45. Peguei o Brasil e peguei a China. Então, em 1990, há 30 anos atrás, a participação da China e do Brasil no comércio mundial era igual.
eles tinham em média 3,5% do comércio mundial. Em 2017, o Brasil saiu desses 3,5% e caiu para 1,98%. Ou seja, o Brasil não tem 2% do comércio mundial, que é importação e exportação. Em 1990, os Estados Unidos tinham 19%. Hoje, os Estados Unidos têm 15%. E a China, que saiu de 3,5% em 1990, em 30 anos, passou para 24,83%. Hoje é o maior país no aspecto econômico mundial para exportar e importação de chineses. Para vocês terem uma ideia, quando nós falamos do comércio eletrônico, no Brasil, a participação do comércio eletrônico que compra pela internet chega a 6%. A China detém 51% do comércio mundial via internet. 51% do comércio mundial. O Brasil tem 6%, não é a nível mundial, é dentro do Brasil, de tudo que é produzido, que é vendido, apenas 6%. E o chinês, a nível mundial, 51% é dele. Porque eles criaram uma infraestrutura de lucro, investimento em ciência e tecnologia. Tem os maiores aparelhos de informática, smartphone, laptop, computador mais em conta. Você tem uma população com poder aquisitivo aumentando, comprando muito. Uma infraestrutura de lucro. Se eu pego o Brasil de norte a sul, você tem 4.300 e poucos quilômetros de extensão. Eu pego a China, chega a 5.500. Tu tá no extremo sul da China, tu compra algo pela internet de manhã, quando dá de tarde, esse produto chegou na tua casa. Então eles estão tomando a coisa do mundo, é uma coisa de lucro. E aqui está mostrando um paralelo, né? Participação no comércio mundial dos chineses. Aí está aqui, exportação e importação. Quando eu faço a diferença, eu tenho um saldo. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Se eu vendo mais do que eu compro, eu tenho um saldo positivo. Se eu tenho maior importação, ou seja, eu compro mais dos outros e vendo menos, o meu é negativo. Então está indo aqui, ó. Saldo chinês está aqui, mas dá para notar aqui, ó, pelo crescimento da participação no comércio mundial, como explode a partir de, né, isso, de 1999, 94, que é ali onde eu mostrei esse gráfico que vai indo aí para frente. Agora vamos ver a participação da China na África. A África, desde o período neocolonial imposta pelos europeus no período da Segunda Guerra Mundial, que ela sempre foi uma coisa de fornecer matéria-prima e comprar produtos industrializados. O neocolonialismo é o que nós chamamos de novo tipo de colonização, que é imposto pelos europeus pós-Segunda Guerra Mundial, porque eles estão na Segunda Revolução Industrial, eles necessitam de quê? De matéria-prima para produzir esses produtos. E o que eles estão produzindo na Europa, eles não têm mais mercado consumidor. Então quem vai ser? Vai ser a África. Então a Europa toma de conta. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, esses países europeus estão fragmentados pela guerra, porque a guerra era se dar mais forte dentro do continente europeu. Aí inicia o quê? A Guerra Fria, que era um conflito ideológico, político e econômico entre as duas potências econômicas que vai surgir pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos representando o capitalismo e a antiga União Soviética representando o socialismo. Aí eles tomam de conta da África. Quando dá no final de 89 para 90, nós chamamos a derrocada do mundo socialista. A antiga União Soviética se fragmenta, acaba o mundo socialista. Os Estados Unidos continuam como uma potência, mas começa a perder espaço. Aí a China mantém seu sistema socialista no aspecto político, mas continua dentro no aspecto econômico com o capitalismo. Aí o que é que ele faz? Ele é um país gigantesco, riquíssimo em recursos naturais, mas tem uma população, como eu falei, de 1,4 bilhão de pessoas. Então ele necessita de quê? De muita alimentação e de produtos. Então ele começa a investir aonde? Em países onde pode fornecer coisas. E em 2013 o comércio entre a África e a China foi de 200 bilhões de dólares. Um dólar hoje está mais de 5 reais, ou seja, a relação comercial entre os dois chegou a 1 trilhão. Nós estamos falando de um continente e um país. E o que é que os chineses querem da África? Petróleo em grande quantidade, minérios e metais. E o que é que eles fazem lá? Pega suas empresas, seu capital e leva essas indústrias para cá. Extração de petróleo e de tudo. Mas ele prometeu e está cumprindo que agora em 2020 eles vão investir 100 bilhões de dólares em quê? Em escola, em hospitais e em estrada, que há infraestrutura no continente africano. São bonzinhos, estão levando a boa nova? Não. Ele é um parceiro econômico e eu necessito dos seus recursos naturais. Eu quero produzir lá. E para eu produzir eu necessito de quê? Mão de obra qualificada. Por isso eu levo o quê? Escola, educação.
Eu preciso de uma população sadia, baixa mortalidade infantil, alta expectativa de vida. O que é que eu levo para lá? A saúde através de quem? Dos hospitais. Eu preciso de infraestrutura para escoar essa produção. Eu vou fazer o quê? Estrada, ferrovia e aeroporto. Então é por isso que a China tem esse papel dentro do contexto africano. E aqui está a China entre o Brasil para fazer relação. Você veja que toda hora o governo atual brasileiro criticando o chinês e aquela história toda, que o Covid nasceu na China, aquela coisa toda. Mas é substituir os Estados Unidos desde 2014, 2015. Hoje é o maior parceiro econômico do Brasil é a China. Nossa vida eterna após a Segunda Guerra Mundial, que era com os Estados Unidos, quando chega em 2014, 2015, é superado pelos chineses. E aqui está um paralelo. Aqui, ó, aquisição e operações feitas na China. Em 2010, 12.500, vai indo, cai um pouco, aumenta. Mas olha aqui a balança comercial. Nós temos superávit, tá certo? Quanto nós vendemos para os chineses? 4 bilhões. Isso nós estamos falando de quando? Esses 4 bilhões, nós estamos falando de 2020. Quanto é que nós... 2019, 2020 ainda não fechou. Quanto é que nós compramos dele? 1 bilhão e 900 e pouco. Então nós temos superávit de 2 bilhões. Você pega aqui a região do Nordeste. Quem é que está fazendo a produção de energia solar? Quase todo o capital é chinês. Energia eólica é chinesa. Então hoje é o nosso maior parceiro econômico, é isso, tá certo? Você vai encontrar esse assunto no capítulo 12, tá certo? Que é a China no século XXI. Dê uma lidazinha para vocês compreenderem melhor, tá certo? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, gente.